Olá! A gravidez na adolescência é uma realidade que atinge todo o país, em especial as regiões Norte e Nordeste. O podcast Em Busca do Tempo Perdido é uma grande reportagem que mergulha nas histórias de mães adolescentes em Curimatá, uma cidade localizada no extremo sul do Piauí. De acordo com dados de 2023 do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, ferramenta do Sistema Único de Saúde, 1.043 adolescentes se tornam mães no Brasil por dia. Por hora, 44 bebês nascem de mães adolescentes. Esse trabalho, realizado entre julho de 2022 e março de 2023, investiga as causas locais e estruturais que contribuem para o alto índice de gravidez precoce na região, especialmente entre as classes mais pobres. Por meio de depoimentos tocantes, Jacilene Fernandes, jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e autora desse trabalho de conclusão de curso, nos convida a refletir sobre uma realidade que, embora presente, muitas vezes permanece invisível para boa parte dos brasileiros. Esse é o tema do MAC Entrevista de hoje e Jacilene Fernandes é a nossa convidada. Eu sou Ana Carolina Maciel e o MAC Entrevista começa agora. Oi, Jaci, é um prazer te receber aqui no MAC Entrevista de hoje. Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui depois de formada, falar de um tema tão importante, que é a gravidez na adolescência. Bom, para a gente começar, eu queria te perguntar, o que levou você a escolher o podcast como formato do seu trabalho? Eu acredito que por ser um tema que eu tenho mais familiaridade, né? Na época da faculdade, a gente participava do Radamac, então por ser o podcast, né, a rádio estava sempre ali no meu dia a dia, por eu ter mais afinidade com isso, eu escolhi o podcast e também pela facilidade, por exemplo, eu queria que esse podcast fosse transmitido nas escolas e de Curimatá, que foi transmitido, e também na rádio da cidade, então por esse motivo. Entendi. E como que chegou em você essa informação do alto índice de gravidez na adolescência em Curimatá? Como que isso guiou você para escolher esse tema? A gravidez na adolescência sempre esteve presente na minha vida, desde quando eu era criança, adolescente, né? Embora eu tenha vivido pouco tempo em Curimatá, só até os 12 anos. Eu tive uma irmã que acabou engravidando na adolescência, engravidou com entre os 12 e os 13 anos. Então era um tema que estava sempre presente na minha vida. Então as minhas amigas de infância também engravidaram na adolescência. Eu sempre acompanhava os impactos da gravidez na adolescência, na vida de uma adolescente, de como que isso impactava psicologicamente, financeiramente, nas questões de saúde, nos estudos, que a maioria delas não conseguiram terminar, concluir a faculdade. Então isso sempre esteve presente na minha vida. A gravidez precoce é um episódio que acarreta muitas mudanças psicológicas, físicas e sociais e que pode impedir, principalmente, a maioria das adolescentes mães de classes sociais populares realizarem seus sonhos. Como exemplo de Cleusa, minha irmã mais velha, que se tornou mãe em 1999 aos 13 anos. Por esse motivo e pelas dificuldades financeiras daquele contexto, ela deixou de viver muitas experiências e a oportunidade de estudar. Nós, como mulheres, a gente sabe que gravidez, no geral, é um assunto delicado. Sim. Você encontrou algum tipo de resistência para conseguir os relatos dessas jovens mães? Ah, com certeza. Eu acho que principalmente o medo de falar, a vergonha, às vezes se sentir culpada de ser um tema tão delicado, sim. E nesses relatos, você conseguiu, né, a sensibilidade de conseguir, assim, várias conversas que tocam bastante. Sim. Eu queria saber qual que mais te marcou. Eu acredito que foi a parte da Laura, que era um nome fictício, e ela falou que o pai dela não ajudou, parou de falar com ela, a família toda perdeu o contato, e ela teve que deixar os estudos, e além disso, de passar por tudo isso, ela também teve problemas com a família, muitos amigos também ficavam julgando, então acho que isso, além de passar por uma fase tão difícil que é essa, a gente que é mulher, né, que a gente engravida num período ali que a gente está planejando, já é difícil, muitas emoções, imagina na adolescência, então esse foi o que mais me tocou, pela dificuldade que ela falou, da mãe dela não ter mais falado com ela naquele período que ela mais precisava, dos amigos ter se afastado, de ter deixado a escola, de todos os julgamentos da sociedade, né, que é uma cidade pequena, só 11 mil habitantes, e isso foi o que mais me tocou. Na parte que atrapalhou bastante foi bem na parte dos meus estudos. Não, eu não falo assim, não pela parte de eu ter um sonho, porque eu tinha um sonho, só que eu achava impossível, porque a minha família não tinha condições financeiramente para me ajudar, a minha mãe.
porque ela vive separada do meu pai até hoje, eu nunca tive apoio do meu pai na minha vida. Então eu só frequentava a escola, estudava, sonhava, só que eu não achava possível, porque na época minha mãe não tinha condições de me ajudar a pagar uma faculdade. No relatório do seu TCC, e aqui mesmo você comentou sobre a sua irmã, né, que passou por um episódio de gravidez na adolescência. Você pode, claro, detalhar pra gente, assim, como que foi esse período na sua vida, se você acha que isso guiou você a querer trabalhar mais com esse assunto dentro da carreira, dentro do TCC ou de outras disciplinas da universidade? Ah, com certeza, porque era um tema que sempre impactava muito. Eu sempre tive curiosidade de estudar, de entender quais eram os impactos que a gravidez ela trazia. E eu vi no TCC uma oportunidade de investigar mesmo, em especial na minha cidade, onde o índice é ainda muito alto. Acontece todos os dias, continua acontecendo, não só foi em 2022, 2023, no ano de 2024, 2025, é um tema que sempre está acontecendo. No seu podcast, no próprio relatório também, você conta sobre um caso de uma menina de 10 anos que passou por estupro de vulnerável, engravidou cedo. Você chegou a ter contato com esse caso pessoalmente, assim, quando Sim. você estava lá? Pode detalhar? Foi exatamente esse caso também, além do caso da minha irmã. Eu estava na pandemia, como a gente estava na pandemia, não estava tendo aulas presenciais, então eu voltei para minha cidade, passei a pandemia inteira lá. E quando eu estava em Curimatá, na pandemia, assistindo as aulas online, foi exatamente quando aconteceu esse caso. E aí foi que me despertou, né, de conhecer mais. E tive contato com ela, uma situação totalmente triste mesmo, sabe, assim, que te toca realmente pela situação social, pela falta de amparo familiar, por ser uma criança de 10 anos e com outro bebê no colo de 1 ano. Então isso foi o que mais me tocou e foi na pandemia mesmo que eu tive esse contato maior e depois quando eu voltei para conversar com a mãe dela para entender melhor. E Jaci, me conta sobre as mães dessas mães, as avós dos bebês. Como que era essa relação de conversa com elas? Porque eu imagino que você é mãe, tem uma filha, passa por uma situação dessa forma, complicado conversar. Como que foi esse tato, essa conversa com essas avós? A da mãe da menina de 10 anos, na época ela tinha 10, 11 anos, ela se sentia culpada por talvez ser uma coisa que, segundo ela não tinha conhecimento, mas era uma pessoa muito próxima da família, era tio da menina. E aí ela se sentia bastante culpada e meio sem saber realmente o que fazer na situação. A outra, que era a mãe da Laura, ela também se sentia culpada. Foi um tema que ela falou que esperava que as mães, as amigas da filha dela conversassem, porque ela tinha vergonha. Ainda tinha esse tabu de conversar sobre isso, então ela se sentia também muito culpada. Eu não conversava isso com ela porque eu sentia vergonha. Aí eu não explicava pra ela. Eu esperava das coleguinhas dela avisar pra ela, né? Mas eu mesmo nunca falei isso com ela porque eu sentia vergonha da minha filha falar essas coisas pra ela. Bom, como a gente pode ver, né, é uma pauta que exige muito tato. Sim. Quais cuidados preventivos você tomou consigo mesma e com as fontes para que você pudesse conversar? Eu acho que o principal foi a empatia. Eu acho que a gente não precisa passar por uma situação para ter empatia. Acho que quando você se coloca no lugar do outro, você consegue entender a situação. Então, eu tentava o máximo me colocar no lugar dela, de tentar perguntar da melhor forma possível, tentava deixar confortáveis, mesmo que elas não se sentissem. Então, eu sempre tentava perguntar da melhor forma possível e ter empatia. Acho que esse foi o que mais me ajudou mesmo, porque já era um tema difícil para elas falarem. E elas tinham bastante receio, então me colocar no lugar do outro acho que foi fundamental. E sobre a parte técnica do seu trabalho, você precisou comprar algum equipamento para fazer as entrevistas? Você precisou alugar algum espaço? São muitas fontes com quem você conversa, né? Vários tipos de profissionais. Como foi essa parte mais técnica? Você precisou de ajuda? Essa parte mais técnica foi bem tranquila. Eu tive um orientador também incrível, graças a Deus. E tudo que eu precisei, eu usei na faculdade, os equipamentos, tudo. Essa parte eu não precisei comprar nada mesmo. Foi bem tranquila essa parte técnica. Acho que o meu orientador, ele entendia bastante de rádio, podcast, então foi mais tranquilo essa parte. E a parte de seleção das fontes, eu comentei que foram bastante, Sim. né? Você entrevistou tanto as avós, as moças jovens que engravidaram, profissionais da saúde, da educação. Como foi feita essa seleção para você? Eu acredito que tenha sido tranquilo, assim, de ter mais contato com as pessoas, por as pessoas me conhecerem, por me conhecer desde criança, então foi mais tranquilo. Eu acabei tendo muitas fontes, na hora de separar foi um pouco difícil, porque eram muitas fontes, e aí para você ligar, juntar todo um tema,
que é tão amplo, né? E eu não queria deixar essas meninas como vítima, mas eu queria que esse trabalho fosse um reflexo mesmo, né, da sociedade, do que a gente não vê. E acredito que foi um pouco difícil separar as fontes que eram essenciais, o que eu podia usar, o que eu podia colocar, como que eu podia fazer, porque teve muitas fontes que ficaram de fora porque realmente não consegui colocar mesmo. Já se a nossa conversa tá muito boa, mas a gente vai ter que dar uma pequena pausa para um rápido intervalo. O MAC Entrevistas volta já. O NPDA, Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, é um departamento que atende às demandas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e do Instituto Presbiteriano Mackenzie. É responsável pelo suporte técnico aos cursos que necessitam de produções audiovisuais, pela gravação de aulas do ensino à distância, pela gravação e transmissão de eventos, pela produção de conteúdos institucionais e pela rádio e TV web Mackenzie, entre outras atividades. Os profissionais do NPDA acompanham os trabalhos solicitados, desde a proposta inicial até a sua realização final. NPDA, sempre a serviço da comunidade mackenzista. O MAC Entrevista está de volta e hoje estamos com a jornalista Jacilene Fernandes, autora do podcast Em Busca do Tempo Perdido. Bom, Jaci, justamente Em Busca do Tempo Perdido, assim, minha opinião pessoal, eu achei uma sacada de nome excelente. Eu queria saber, depois do seu contato com as fontes, você considera que suas entrevistadas, elas de fato conseguiram buscar aquele tempo perdido que você comenta? Olha, eu acredito que não. A maioria, assim, realmente não conseguiu. Por exemplo, a maioria que eu estudei continua vivendo a mesma situação, né? Não conseguiram estudar, que era tinha a Laura, ela queria muito fazer uma faculdade. Infelizmente ela não conseguiu, mas teve outra, que era uma das minhas entrevistadas, que tinha uma classe, vinha de uma família mais estruturada financeiramente, era filha de professores, a mãe tinha uma condição financeira muito melhor. Eu lembro que ela conseguiu se formar na faculdade, ela fez nutrição, inclusive, e foi eu entrevistei 22 meninas, então ela foi a única que conseguiu se formar, hoje está trabalhando, então foram poucas. Esse poder da educação é uma coisa muito incrível, né? Como pode realmente, de fato, fazer uma pessoa recuperar esse tempo. E sobre isso eu tenho uma dúvida também. Quando a gente pega os dados de gravidez e adolescência em Curimatá e a gente tenta fazer proporcionalmente aqui em São Paulo, os números ficam absurdos de alarmantes. Qual o fator que você considera que faça com que esses números fiquem tão altos naquela cidade? Eu acredito que a falta de educação, de oportunidade, de conversa sobre o tema, de talvez ser algo cultural na cidade mesmo, é algo normal, não é uma coisa que, por exemplo, se fosse para o meu filho, eu não acharia normal, mas é uma coisa que se tornou cotidiana, normal, normal, essas pessoas que vêm, na maioria delas, acontece também em classes médias, né, onde as pessoas têm uma condição financeira melhor, têm uma família mais estruturada, mas é pouco. Então, nessa família, por exemplo, eu fui lá no passado, depois do meu TCC, eu vi várias meninas grávidas de novo, então acho que é um cotidiano, eu acho que falta, mesmo que esteja tendo palestra, esteja tendo essa conversa, eu acredito que seja uma coisa que acaba sendo cultural, sabe? Que acaba sendo normal, infelizmente. Entendi. Em um trecho do seu episódio, onde mostra as situações dentro de escolas e tudo mais, uma das suas fontes comenta que a gente tem palestras de educação sexual e os pais até que não reclamam sobre isso e tudo mais. Entretanto, uma das avós, né, mãe da mãe, ela falou que eu nunca comentei em casa porque eu esperava que as amiguinhas comentassem. Você acha que esse pensamento é predominante não só lá, mas a gente aqui em São Paulo, você comentou da classe média e tal. Você considera que esse pensamento é algo comum nessas situações? Eu não falei porque eu espero que outras pessoas falem, ou é uma coisa que não se espera que se comente mesmo? Eu acho que depende de cada situação. Acho que lá era um caso, aqui é outro caso, eu não cheguei muito a me aprofundar aqui, mas alguns casos também que eu via, por exemplo, a mãe da minha irmã, que tem uma filha hoje, né, então ela conversa sobre isso, eu não sei se pela experiência que ela teve, ou também conversa na escola, não sei se pelo nível de educação, o acesso, tudo isso, eu não consigo mensurar isso, mas eu acho que falta, assim, essa conversa. Acho que depende de cada família, depende de cada situação, mas nessas que eu estudei, faltava essa conversa, mais pelo receio, pelo tabu, eu não sei se pela geração de família, mas faltava toda essa conversa mesmo.
um dos momentos do seu episódio, você comenta que pega os dados das UBSs, da questão da saúde, mas em uma delas está faltando. Diz que não tem registro, uma coisa meio esquisita. Sim. Como foi para você essa parte de investigação, de caçar os números, visto que os registros ali eram meio analógicos, meio, vamos anotar no papel, não vamos ter digital. Como foi para você esse faro jornalístico de apurar? Eu acho que foi uma coisa que eu me despertei, realmente. Eu falei, se não tem aqui, eu tenho que procurar em outro lugar, porque era impossível não ter, né, essa caderneta, ter aqueles dados. Então, eu fui no fórum da cidade, consegui pegar todos os dados, e era uma coisa mais específica. E realmente estava faltando esse dado dessa UBS. Eu não sei se eles não queriam me dar, talvez, também não sei, pode tenha sido isso. Mas eu acabei indo até o fórum, consegui todos os dados, o que me deu uns dados mais específicos também. Eu mesma fui ao cartório e conferi que os números de gravidez na adolescência são maiores do que consta à Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a coleta de dados simplificada, nas 5 das 6 unidades básicas do município, foram 75 gestantes adolescentes entre os anos de 2020 e 2021. O único posto de saúde que não foi possível fazer a checagem foi na UBS Helenita Rodrigues Bastos, porque o registro foi feito manualmente e a caderneta não foi encontrada. De acordo com o cartório do primeiro ofício de Curimatá, Miraís Albuquerque, foram 122 gestações de adolescentes de 12 a 19 anos, entre essas, uma criança de 10 anos. Nossa, isso me despertou muito, assim, tipo, olha que sacada, ela não encontrou os dados e foi lá se virar para procurar. Principalmente com essa relação que a gente tem de fontes oficiais, né, que ainda não era um órgão de saúde, é uma fonte oficial, a gente recebe o que eles falam como lei, e eles dizem para você, a gente não tem, e você vai lá e procura. Eu achei isso maravilhoso, muito incrível, bacana. Né? O tempo do seu episódio sobre gravidez na adolescência é de mais ou menos 36 minutos, 30 minutos mais ou menos, e mesmo assim você conversa com mães, com avós, com profissionais da saúde, com profissionais da educação, mas você acha que o tempo desse episódio, ele foi suficiente para captar todas as nuances assim da gravidez na adolescência em Curimatá, ou você acha que faltou alguma coisa, ou foi bem completo mesmo, é aquilo que a gente está escutando? Como foi para você? Eu acho que foi bem completo, eu consegui colocar... Eu e meu orientador, a gente conseguiu investigar realmente, colocar da melhor forma possível. Realmente teve algumas fontes que ficou de fora, mas eu acredito que ficou realmente completo, ficou do jeito que a gente esperava mesmo. E você manteve contato com essas fontes depois do TCC? Como que o pessoal de Curimatá recebeu o seu trabalho? Eu tive contato, né? Eu fui lá ano passado e eles acabaram usando tem uma escola que eu visitei, que eles fazem bastante palestra, eles acabaram usando o meu trabalho para fazer essas palestras. Eu tive contato, não com as meninas, porque elas moravam um pouco mais afastadas da cidade, então não tive mais contato, mas eu continuei tendo contato com o secretário de saúde, por exemplo, com a secretária da educação, e acho que é um tema que está sendo trabalhado, sabe? Isso tem muito a ver com a primeira pergunta que a gente conversou aqui sobre ser um podcast, né? Sim. É um trabalho simples de assimilar, fácil de entender, que pode ser facilmente difundido, às vezes mais do que um livro. E muito, muito legal isso da escolha. No meu TCC, talvez, eu faça um podcast também. Achei muito, muito bacana esse seu trabalho. Obrigada. Jássia, agora que você já se formou, eu queria saber como que está a vida depois da faculdade. Eu sinto bastante saudade, acho que aproveita muito, é uma fase de muito aprendizado, agora eu estou trabalhando, né, com assessoria. Eu acho que é uma fase de muito aprendizado, que depois que você se forma, você vai para o mercado de trabalho, acaba tendo oportunidades e tudo que a gente aprende aqui a gente acaba usando. E tem sido incrível também. É uma fase que no começo dá um frio na barriga, mas depois as coisas vão se encaminhando. Você considera que isso que você aprendeu tanto no trabalhar do seu TCC quanto durante a graduação tem conseguido aplicar hoje em dia no seu dia a dia como jornalista? Eu acredito que sim. Acho que a empatia, a sensibilidade de escrever, das notícias, sim. Que bacana, Jássia. Para a gente encerrar, eu queria saber quais as dicas que você tem para a gente, futuros jornalistas que pretendem trabalhar com esse tema ou com outros temas, mas que vão ingressar na área também. Eu acho que quando você falando de um TCC, né? Quando você fazer o TCC, eu acho que o importante é escolher o formato que você gosta, que você tem familiaridade, que você desenvolve bem, escolher um tema que você também gosta, escolher um orientador também, que é muito importante. E é isso.
Bom, Jess, foi assim um abrir de portas na minha mente a nossa conversa. Queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Desejo muitíssimo sucesso na sua carreira. Eu que agradeço. Muito obrigada. Este foi mais um MAC Entrevista. Se você quer rever estes ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.